Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a doce presença do Espírito Santo esteja aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo a esse canal. Amém? Se inscreva, nos ajude compartilhando, colocando aí um pedido de oração, um comentário. Amém? Isso ajuda a divulgar o canal e a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Queridos, por se tratar um canal de oração, nós estamos aqui diariamente nos nossos encontros de segunda a sexta, orando, colocando as nossas petições diante de Deus. O Espírito Santo vem colocando no meu coração de trazer esse tema aqui no nosso canal, já que nós estamos aqui todos os dias orando, né? Esse tema, por que uma resposta demora tanto para chegar? Será que existe um segredo para que a resposta de Deus chegue logo? Será que existe um caminho mais rápido? Tem pessoas que pensam que quando uma oração não é atendida, ou ela está sendo provada, ou ela está passando por batalha espiritual. Que na verdade existe sim batalhas espirituais contra as nossas orações e provações. Só que dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, existem também outros motivos. De repente você vem orando por algo já tem algum tempo, sem ver resultado, sem ver resposta. Vamos descobrir então, dentro da Bíblia, outras situações que podem acontecer para que a nossa oração fique travada? Vamos conhecer dentro da palavra de Deus? Quem sabe você se identifica, quem sabe você se enquadra aí com algum desses tópicos e aí a gente pode endireitar, se corrigir, se posicionar e essa resposta chega logo aí, essa tão sonhada resposta de oração chega logo para você. Vamos conhecer? Se você quiser pegar um papel e uma caneta, é bom porque aí você pode ter guardadinho aí com você esse mini estudo. Eu vou falar de uma forma resumida para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Então, a primeira coisa para que a nossa oração fique retida, está lá em Deuteronômio, no capítulo 1, o versículo 43 e 45, que diz assim: Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Então, o primeiro motivo, anote aí, desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 43 e 45. Esse episódio, Moisés está ali relembrando ao povo, eles estavam já próximos para entrar na terra prometida, e Moisés ali nos discursos, ele começa a relembrar o povo situações que eles passaram, e ali ele relembra, olha, Deus tinha dito para vocês não subirem à região montanhosa para lutar naquela guerra, porque o Senhor não seria com vocês. Mas ao invés de vocês obedecerem, vocês resolveram desobedecer ao Senhor. Perderam a guerra, voltaram chorando, foram orar e Deus não ouviu vocês. Então, quando nós desobedecemos algo que o Senhor nos mandou fazer, ou quando o Senhor não nos manda fazer, o Senhor não manda a gente fazer algo, aí a gente vai lá e faz. Ou o Senhor manda, olha, faça tal coisa. Aí a pessoa vai lá e não faz. Depois essa pessoa vai orar, Deus não vai ouvir a oração dessa pessoa. Essa oração ela vai ficar retida. Deus ele não vai dar ouvidos. Segundo tópico, quando nós resolvemos levar uma vida de pecado, pecando deliberadamente. Pecador nós somos, nós pecamos o tempo todo. Mas sabe aquela situação que a pessoa sabe que está pecando, mas mesmo tendo consciência continua pecando? Observe Isaías capítulo 59, verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Quando nós pecamos, sabendo que estamos pecando, e pecado oculto, ou aquele pecado deliberado, a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida, e Deus também não é surdo. Mas o que faz a gente orar e Ele não ouvir é esse pecado. Por quê? O pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós vamos clamar, e o Senhor não vai ouvir. O Senhor não vai atender a nossa oração. Anote também Tiago, o capítulo 1, do versículo 6 ao 7, que diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmã Jane, o que me impede também a resposta da minha oração chegar? A dúvida. Anote aí. Dúvida. Tiago 1, versículos 6 e 7. A Bíblia dizendo, olha, quando você fica duvidando, oscilando, quando você é inconstante, a Bíblia diz que essa pessoa não receberá nada do Senhor. Olha o perigo de não ter fé. E quantas das vezes nós somos inconstantes, não é verdade? A gente vai, às vezes, para uma igreja, recebe uma palavra, uma oração, aí sai com o coração cheio de fé. Quando chega em casa ou quando começam os problemas, aí começa já a oscilar. Eu não sei se foi Deus. Eu não sei se Deus está comigo. Será que foi Deus mesmo que falou? Como é que o Senhor vai entregar um projeto grande nas nossas mãos quando nós ficamos assim oscilantes? Então a Bíblia diz que é preciso ter fé. E quem não tem fé, peça a Deus, porque Ele dá essa constância de fé. Amém? Também Tiago, no capítulo 4, o versículo 2, diz assim: vocês cobiçam coisas e nada as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Mais um motivo: porque não pede e tem uma vida de inveja. Pessoas invejosas, pessoas que vivem em guerra, não têm as suas orações respondidas. A Bíblia diz, ao invés de você ficar com inveja, ao invés de você ficar pelejando com outro, peça. Sabe aquela pessoa, vou dar um exemplo aqui, em vez de pedir a Deus uma família, vai atrás da família de uma outra pessoa, vai destruir a família de uma outra pessoa, ao invés de pedir para Deus a sua própria família. É mais ou menos a situação. E aí a Bíblia diz que não recebe porque não pede. Ao invés de pedir, fica cobiçando as coisas do outro, a família do outro, as conquistas do outro. Não tem como ser abençoado por Deus. Também lá em Tiago, capítulo 4, o versículo 3 diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. É aquela pessoa que pede para sua própria vaidade. Sabe, aquela motivação errada. Pede, mas a motivação daquela pessoa não é correta. Está pedindo, é uma forma egoísta de pedir. Quando a gente pede de uma forma egoísta, para o nosso próprio bel prazer, para as nossas vaidades, Deus não concede a nossa petição. Deus, Ele deseja olhar para o nosso coração e ver um coração generoso. Deus, Ele quer olhar para nós e ver em nós sinceridade, generosidade. É isso que Deus espera de nós. Quando eu começo a pedir com mais intenções, visando só a mim, não tem como o céu me responder. Amém? Outra situação que você pode pedir e às vezes Deus não está te concedendo. Está lá em 2 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 7 ao 9, que diz assim, o versículo: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza daquelas revelações,
Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o retirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo começa a contar uma experiência muito forte espiritual que ele tinha vivido. Algo extraordinário. E ele começa a compartilhar com a igreja de Coríntios que por causa das revelações, Deus também permitiu um espinho na carne de Paulo, que a Bíblia não diz exatamente o que é. Mas Paulo fala que a finalidade daquele espinho é para que ele não se tornasse um homem vaidoso, presunçoso, na nossa versão, metido. Então, a ele é concedido esse espinho. E Paulo diz que ele começa a orar a Deus que tirasse aquele espinho da sua carne. Mas a resposta que ele teve de Deus é: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. O que significa isso para os nossos dias? Tem coisas que a gente pede e Deus está vendo lá na frente que não vai ser bom. Às vezes a pessoa está pedindo: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero... Não é que seja errado, não é que seja pecado pedir algumas coisas, mas às vezes nós não estamos prontos para aquilo. Você dá tudo que uma criança pequena quer? Não. E a criança vai te entender? Também não. Eu tenho filhos pequenos, eles me pedem coisas, eu não posso conceder tudo que eles pedem, mas isso não é por ruindade, não significa que você não ame, é justamente o contrário, porque nós amamos. Nós não podemos conceder tudo aos nossos filhos. Não é assim? E aí, por uma questão de amor, de preservação, você não concede. Às vezes Deus faz a mesma coisa. Às vezes a gente está insistindo, está pedindo algo que não vai ser bom. Aí Deus responde assim: olha, a minha graça te basta. Pede outra coisa. Essa no momento eu não vou te conceder. Então nós precisamos aprender a pedir. Amém? Segundo tópico, Daniel, capítulo 10, do versículo 12 ao 13. Finalmente, batalha espiritual. Observe o versículo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, ele começa a interceder pelo seu povo, ele aplica o seu coração, e a palavra de Deus diz que desde o primeiro dia que Daniel estava orando, o céu já estava ouvindo Daniel, Deus já estava ouvindo Daniel, como você, como eu. Às vezes, desde o primeiro dia que você colocou um propósito diante de Deus, Deus já está ouvindo. Mas o que aconteceu? Houve uma batalha. Houve uma batalha intensa para que aquela resposta não chegasse. Sabe, às vezes a gente se lança na presença de Deus, há uma batalha para que a sua bênção não chegue. Por isso a importância de perseverar em oração. Por isso a importância de não desistir. Quem sabe você já está aí sem saber, no 21 dias já. Quem sabe está tão pertinho a sua vitória. Não desista. Peça a Deus: Senhor, me dê armadura espiritual. Dá-me resistência, eu não posso desistir. Não é que Deus não quer te responder. Às vezes nossa, eu estou orando, tudo está piorando. Batalha espiritual. Persevera aí em nome de Jesus. Próximo tópico. Quando nós pedimos, mas não é a vontade do Senhor. Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Voltando, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando não é a vontade de Deus, quando não é os planos de Deus,
Às vezes a gente fica pedindo coisa que não é o plano de Deus para a nossa vida. Senhor, eu quero morar em tal país, eu quero fazer isso, mas não está nos planos de Deus. E aí você fica insistindo, ele não vai te ouvir. Ou então você vai entrar naquela vontade, né? A vontade permissiva. Mas aí não vale a pena, sabe por quê? Porque aí Deus não está no negócio, é sofrimento, é lágrima, é um gasto de energia desnecessário. Peça, Senhor, faça na minha vida aquilo que é a tua vontade. Você vai ver como as coisas vão se desenrolar, sabe? Como as coisas vão começar a se facilitar diante de você, quando a vontade de Deus começar a ser feita de uma forma plena na tua vida. Um outro tópico, quando nós estamos passando por provação. Lá no livro de Gênesis, o capítulo 5, versículo 4, diz que Deus ele aparece para Abraão e Deus ele faz uma promessa para Abraão, a promessa de um herdeiro. Amados, e essa promessa leva 25 anos para se cumprir. Lá no capítulo 21, o verso 1, a promessa se cumpre, né? Existe aí uma lacuna de 25 anos. Deus prova a fé de Abraão. Abraão é provado na fé. Então, quando nós geralmente estamos sendo provados por Deus, preparados para a vitória, geralmente a resposta não vem logo. Quem sabe você está perguntando, né? Eu sei que o meu caso não é pecado, eu tenho procurado andar em sinceridade com Deus. Deus pode estar provando a sua fé, mas isso não anula a fidelidade de Deus. Quando você menos imaginar, a sua resposta vai chegar. E saiba que Deus ele não se atrasa, tudo vem no momento e na hora certa. E quando vier, o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida e na tua história. Amém? E você que ficou aí até o final, esse aqui não está assim de uma forma bem explícita, mas esse é muito forte, amados. Quando há no nosso coração orgulho e arrogância. Observe Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: antes ele dar maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muito embora esse capítulo aqui não esteja falando de uma forma clara sobre oração, amados, observe uma coisa, o versículo fala que Deus, ele resiste a pessoas arrogantes. Deus resiste a pessoas soberbas. Existem coisas que não é batalha espiritual, não é provação, não é pecado, até porque Deus ele perdoa, né, os nossos pecados. Mas geralmente quando a pessoa ela é arrogante, ela está orgulhosa, aí a Bíblia diz que o próprio céu resiste a essa pessoa. Já pensou que coisa terrível? O próprio Deus resistindo a uma pessoa, o próprio Deus dizendo, eu não vou te ouvir porque você é arrogante, você é orgulhoso. E a arrogância e o orgulho é uma característica de Satanás. Então, se você é o tipo de pessoa que você pensa assim, eu não me humilho para ninguém, as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Olha, meu amigo, minha amiga, corra aos pés do Senhor e se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus. Se humilhe para Deus, peça graça. Às vezes você precisa liberar o perdão para a vida de uma pessoa. Às vezes nós precisamos pedir perdão, perdoar. Às vezes nós precisamos nos posicionar. Às vezes você é aquela pessoa, né, nariz em pé, não, eu não me humilho para ninguém, tem que ser do meu jeito, porque se não for... Não faça isso, não faça. Depois você vai orar, fica com as suas orações retidas. Mas é tão difícil se humilhar, é verdade. Mas olha, vale muito a pena. A palavra de Deus diz que Deus exalta aquele que é humilde. O Senhor, ele é o primeiro a querer nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Por isso, como é bom conhecer a palavra de Deus e como é bom conhecer, às vezes, os motivos, por que a gente ora, busca, por que às vezes a gente faz tanta coisa e parece que o céu não está nos respondendo. Amém? Eu espero que você tenha
gostado, né? Tenha edificado a sua vida. Esses versículos, né? Esse resumo, se a gente fosse falar, o vídeo ficaria muito extenso, muito grande, mas eu achei necessário colocar aqui para que você pare, pense, medite, entenda aí, se enquadre aí em uma dessas questões aí para Deus ouvir a tua oração, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar sobre tudo que nós falamos? Pai, obrigado por esse estudo, Pai, da Tua palavra, esse estudo resumido. Senhor, que Tu possa ministrar no nosso coração o que está acontecendo, se nós somos orgulhosos, se nós estamos pedindo apenas para as nossas vaidades. Senhor, nos mostre se há algum pecado no nosso coração, na nossa vida, Pai. Nos ensine a pedir conforme a Tua vontade. Se a nossa oração está passando por batalha espiritual, Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a batalha espiritual. Nós repreendemos, Senhor, todo levante na nossa casa, Pai. Aumenta a nossa fé nos momentos de provação e nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua voz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Fica conosco, fica com essa pessoa que me ouve. Fica, Pai amado, com essa pessoa, Pai, que se inscreveu no canal. Abençoe a vida dela e seja com ela, seja com cada um de nós, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Você esteve com a sua irmã em Cristo, Jane Vidal. Que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar. Não deixe de nos ajudar se inscrevendo, ativando as notificações. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.